Agora, a notícia que mais me deixa triste, que é a questão que mais me deixa empapuçado, e eu quero já começar fazendo um preâmbulo. Eu, de 2007 a 2019, fui chamado de comunista, porque eu falava que o Lula era um preso político, porque a ele não foram respeitados todos os direitos do devido processo legal. Faço isso, eu tenho esta péssima mania. Agora, a notícia que mais me deixa triste, que é a questão que mais me deixa empapuçado, e eu quero já começar fazendo um preâmbulo. Eu, de 2007 a 2019, fui chamado de comunista, porque eu falava que o Lula era um preso político, porque a ele não foram respeitados todos os direitos do devido processo legal. Feito este preâmbulo, eu quero começar este. Olha a desgraça que este país se encontra. O STF publicou hoje, de manhã, a certidão do julgamento que confirmou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus. O Mauro Cid, né, o delator, o fanfarrão, o manganão, né, não recorreu, óbvio, porque ele tirou o dele da reta. Né? Então o STF publicou a certidão que confirma o julgamento pela loucademia do golpe. A primeira turma, agora com 4 ministros, concluiu, na última sexta-feira, a análise, concluiu em 72 horas, hein? Concluiu o cacete. Né? Já estava tudo pré-julgado, ninguém nem leu. A análise dos embargos de declaração apresentados pelas defesas, exceto a do Mauro Cid, abrindo prazo agora para novos recursos. Dos 8 condenados, só o Mauro Cid, repito, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Isso aí, eu falo para você, é por isso, é por essas e outras, que o PT dá certo. Vê se o Dirceu abriu a boca para falar de alguém. Não. Aí vem Mauro Cid. Ah, ele é militar. Aí você olha para o Mauro Cid, me desculpa, vocês estão vendo a foto aí. Lembra do Patrick do Zorra Total? Olha a faca! Sim. É o Patrick do Zorra Total. Então, menos o Patrick do Zorra Total. Caramba. Né? Se deu mal nessa história. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Agora, uma das coisas que eu li e gostei muito de ler foi no texto do Fábio Weingarten, publicado na Folha, ele que é ex-secretário de comunicação da gestão Bolsonaro, e disse que o Brasil está prestes a assistir à maior injustiça política de sua história, que é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser levado à papuda nos próximos dias. Bom, eu quero dizer o seguinte, com muitas pessoas que converso, fora do âmbito jurídico, que não tem domínio das técnicas jurídicas, que é o devido processo legal. São as regras que se impõem para se condenar alguém. Eu fui contra o que fizeram com Lula, não porque eu sou a favor de Lula, mas porque eu sou a favor do devido processo legal. E mesmo tendo eu simpatia pessoal, amizade com o Bolsonaro, não é isso que me faz dizer que a prisão de Bolsonaro será, de fato, a maior vergonha que este país vai passar desde acho que nem a escravidão, meus senhores, é um capítulo tão vergonhoso, porque no mundo, à época, admitia-se tal tipo de perversidade. Porque na época existia no mundo um debate jurídico acerca dessa desumanidade, dessa desgraça do capítulo da humanidade que foi a escravização de seres humanos. Hoje não. Hoje,
se nós somos letrados, nem letrado, porque letrado dá o sentido de eruditos, né, cultos, estudados, lidos. Eu vou dizer alfabetizados. Se nós somos capazes de ler e entender o que acabamos de ler, nós temos que convir que a Jair Bolsonaro, mesmo que você acredite no fundo do seu coração que ele tenha tentado dar um golpe de Estado, que ele tenha movimentado o aparato enquanto foi presidente do Brasil para perpetuar-se no poder. Se você é alfabetizado, tem que ter a vergonha na cara de reconhecer que o devido processo legal não lhe foi franqueado. E eu quero começar essa reflexão da seguinte maneira. Vamos todos aqui nesta mesa concordar, Jair Bolsonaro tinha vontade de se perpetuar no poder. Movimentou o seu aparato enquanto presidente para dar um golpe de Estado. Vamos partir desse pressuposto, de que ele é um psicopata, de que ele é o mal. Com esse pressuposto de um lado, vou ao pressuposto do Estado de Direito do outro. Mesmo sendo ele o mal, mesmo havendo provas em fartura de que ele tentou perpetuar-se no poder e que usou do aparato enquanto presidente para tal finalidade, o que diz o direito? O direito diz que, para que haja denúncia, deve haver uma investigação que segue a cadeia de custódia, que é uma ordem de análise das provas. Isso foi respeitado? Não. Depois, imaginemos que tenha sido respeitada a cadeia de custódia. Para que haja denúncia, tem que haver a indivisibilidade da ação penal. Ah, mas na ação penal pública, o STF tem uma súmula que diz que a PGR ela pode fatiar, porque se ela tem elementos para denunciar um, ela denuncia e continua investigando outros. O que aconteceu no caso de Bolsonaro é que no mesmo dia, a PGR fatiou em 5 denúncias diferentes, 5 denúncias diferentes feitas com a mesma petição, com os mesmos erros de ortografia e de digitação, só para que um réu não pudesse, através da sua defesa, questionar outros grupos. Mas vamos então relevar que houve cadeia de custódia, que não houve o desrespeito à indivisibilidade da ação penal e que a denúncia foi oferecida ao STF. Todas as defesas, sem exceção, deveriam ter acesso a todos os documentos que embasaram a investigação e não só a denúncia. Tiveram? Não, não tiveram. As denúncias foram admitidas à revelia desta garantia e, o que é pior, sob a mentira de que tudo estava disponibilizado. Mentira esta assumida, embora não com todas as palavras, mas por atos que comprovam a mentira, de que desse agora acesso aos documentos da investigação 10 dias depois da denúncia aceita, menos de 5 dias antes do final do prazo para a contestação. Mas vamos imaginar que tudo isso tenha sido feito, tudo isso tenha sido seguido à risca. O STF seria o tribunal competente para analisar? Entre idas e vindas de jurisprudência, ora pode, ora não pode, ora me interessa, ora não me interessa, tem uma súmula que diz que o STF ele é competente quando, dentre todos os denunciados, um dos denunciados tem foro especial por prerrogativa de função. Existiam investigados com foro especial por prerrogativa de função, mas nenhum denunciado. Mas vamos dizer que houvesse um denunciado e que o STF era competente. O juiz tem que ser imparcial. E um juiz, para ser imparcial, no mínimo, ele não pode ser a vítima. E o Alexandre de Moraes, coisa que ninguém sabia do Brasil, foi ele à Globo
coisa que a lei proíbe. O juiz dar entrevista sobre caso que ele julga ou há de vir a julgar. E disse que ele era a vítima, que Lula era a vítima e que Alckmin era a vítima. E traz para si a condição de vítima e leva para Flávio Dino e leva para Cristiano Zanin, amigo íntimo, porque padrinho de união de Lula e Janja, porque afilhado de casamento de Lula e Marisa Letícia, porque casado com a afilhada de batismo de Lula e porque genro do padrinho do Lulinha, e porque amigo de 2 décadas de Lula, a condição de imparcialidade. Mas vamos dizer que todos ali eram imparciais. Não havia parcialidade, não havia nenhuma vítima julgando, nenhum amigo íntimo e nenhum inimigo capital. Vamos imaginar que Flávio Dino nunca teria dito que Jair Bolsonaro era o próprio demônio e que Flávio Dino era o ministro da Justiça de um ministério cujas filmagens do dia 8 de janeiro sumiram, sendo ele um juiz federal e sabendo que essas imagens fariam parte da cadeia de custódia. Vamos imaginar que nada disso tenha acontecido. Era o plenário competente ou a turma? E quando nós olhamos tudo isso, enquanto o Lula, por uma só violação do devido processo legal, teve a sua condenação anulada, nós temos aqui dezenas de violações no caso de 8 de janeiro. E Alexandre de Moraes já mandou ver celas na papuda, a imprensa regada com dinheiro do contribuinte, a imprensa que serve como agência de publicidade e propaganda do governo e do STF, que manda no governo, já faz contagem regressiva. Já se diz nos corredores do STF que o Jair Bolsonaro não vai ter direito ao recurso de agravo infringente porque o último entendimento do STF é o de que, para que o recurso de agravo infringente seja admitido, é necessário, se o julgamento foi no plenário, 2 divergências, 4 divergências, aliás, e se foi numa turma, 2 divergências. Muito embora isso seja apenas um julgamento, e o último deles foi em 2019, num caso do Paulo Salim Maluf. Porque o regimento interno do STF diz que basta que não haja unanimidade. E para que não haja unanimidade, basta que um voto seja divergente. Aliás, este é o voto revoltado, incisivo e bastante coerente do ministro Gilmar Mendes, que diz que no STF uma só divergência franqueia a parte a oposição de embargos infringentes. Tese de Gilmar Mendes que foi acompanhada por Alexandre de Moraes no todo. E vale lembrar que a maioria que fez essa tese esdrúxula de que é preciso 2 divergências numa turma para que haja embargos infringentes, essa maioria já não existe mais. Eles já saíram do tribunal. E Jair Bolsonaro conta os dias para ir para a prisão. Prisão política, não é, Cláudio Caivano? Sem dúvida nenhuma. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.